princípio de operações com radicais, ele parte de equação do primeiro grau. Por que eu falei equação do primeiro grau? Porque se a gente for analisar, aprendemos lá em equação do primeiro grau o seguinte. Tipo, essa soma, né? Por que essa soma é possível? Porque minha parte algébrica, que é o x, elas são semelhantes, né? Lembra que nós pegávamos, apenas somava a parte numérica e repetíamos a parte literal, que o resultado aqui seria 8x. A subtração também seguia a mesma lógica, né? Quando é que eu posso somar ou subtrair dentro de equações? Quando minha parte literal é igual. A gente fazia sempre operações apenas com a parte numérica, né? Subtraindo aqui dá 4x. Beleza. Nessa situação, seria possível fazer essa adição aqui? Não, porque a parte literal é diferente. A mesma coisa ia acontecer, gente, x e y é um exemplo. Pode ser qualquer letra, desde que só posso somar ou subtrair quando a parte literal ela é semelhante. No caso aqui não é, A e B. Pronto, esse é o princípio. O que equação tem a ver com operações com radicais? É o mesmo princípio lógico. Vamos observar o seguinte. Recapitulando aqui um pouco sobre radicais. Como estão alguns dias sem estudar, vamos ver. Raiz, beleza. Para estudar raiz ou operações com raiz, com radicais, seja que alguns autores chamam, é necessário nós conhecermos os elementos das raízes. Não confundam achando que tudo é raiz quadrada. Não. Aqui sim é uma raiz quadrada, porque nós sabemos que quando não tem o índice, nós sabemos que automaticamente esse índice é 2. Por isso que ela é uma raiz quadrada. No estudo da raiz, isso aqui é chamado de radical. O número que está dentro do radical é o radicando. E o número que está aqui em cima, nós entendemos que ele é o índice. É esse índice que dá o nome da raiz. Por isso que ela é uma raiz quadrada de A, no caso aqui, né? Que no caso ela não é uma raiz quadrada, ela é uma raiz cúbica, porque o índice é 3, né? É necessário sabermos o nome dos elementos. Tudo bem? Beleza. Quando a gente parte para a ideia de adição e subtração de radicais, o princípio ele é básico. O princípio é aquele mesmo que usamos dentro de uma equação. Por que essa soma ela é possível? Porque sua parte literal ela é igual. A gente soma apenas quem? A parte numérica e repete a parte literal. Que aqui vai dar 7A. Beleza. Dentro de uma raiz isso aqui também é possível, desde que regra e observação importante, que só podemos somar ou subtrair, soma ou subtrai radicais quando literalmente suas raízes são iguais. Exemplo, tenho assim, 3 raiz de 2 mais 5 raiz de 2. Observe que muito parecido com a equação, que a gente pode somar ou subtrair quando a parte literal são iguais, aqui é o mesmo princípio. Só que a gente tem que imaginar quem é que tem que ser igual. Aqui nós não estamos falando em equação, aqui nós estamos falando em radicais. E isso aqui tem que ser igual. Do mesmo jeito que aqui era o A. E a gente só somava os números de fora. Aqui é a mesma coisa. A gente só vai repetir a raiz de 2 e nós vamos somar quem? O que está fora da raiz. Quem é que está fora? 3 mais 5. E o que nós fazemos? Repetimos a raiz. É o mesmo princípio, ó. É o mesmo princípio, né? Então, como é que seria o resultado disso?
8 raiz de 2, né? Então, o segredo da adição e da subtração é esse aqui. Outro exemplo, tem assim, 8 raiz de A, né? Menos 5 raiz de A. É possível essa subtração? Sim, porque nossas raízes são iguais. Então, eu trabalho apenas com o que está fora da raiz. Quem é que está fora? 8 menos 5. E a gente repete apenas a raiz. Fica 3 raiz de A. Então, o princípio de somar ou subtrair radicais é o princípio inicial de quando a gente aprende no sexto ano. Ou soma ou subtrai. O que foi que eu fiz aqui? Simplesmente somei 3 mais 5. Quem é que não sabe somar 3 mais 5 é 8. Repete a raiz. Subtração, 8 menos 5, 3, repete a raiz. Essa é a lógica. Não existe algo além disso. O que é que eu tenho que ter muita atenção? Eu tenho que ter atenção pelo seguinte, que eu só posso somar ou subtrair quando as raízes são iguais. Claro e evidente que nem sempre essas raízes são iguais. Aí nós temos que saber trabalhar operações com radicais, né? Porque aí são outros conhecimentos já adquiridos, né? Então vamos lá apagar e vamos ver alguns exemplos. Vamos olhar aqui no livro. Eu tenho exemplo 1 aqui. Observe o seguinte. 6 raiz de 5 menos 2 raiz de 7 mais 3 raiz de 7 menos raiz de 5. Observe que agora aqui nós temos uma situação onde nós temos algumas raízes iguais e algumas raízes diferentes. É a mesma coisa, senhores, dentro de uma equação. Olha, lembra lá em equação? Eu tinha essa seguinte situação. 2A mais 3B menos A mais 5B. Vou botar mais um Azinho aqui. 5A. Observe que aqui eu tenho uma expressão, né? Uma expressão algébrica, onde eu tenho alguns termos semelhantes e outros termos iguais, né? Então, o que é que eu fazia lá naquele caso? Eu separava A do lado de A, né? Todos os A's que tem aqui, ó, A, botei. Agora vamos pegar o B. 3B mais 5B. A mesma lógica, senhores. A gente não trabalha com as letras, a gente trabalha com os números. Olha, se eu fosse fazer uma expressão numérica, 2... Quando não existe número aqui, lembre que aqui é 1, aqui é 1A, mais 5, e o que eu boto aqui fora? O A. Aqui é a mesma coisa para o B, né? Quem é que eu tenho aqui no B? Mais 3B, mais 5, repete o B do lado de fora. Aqui faz a continha, ó. 1. E aqui, sinais iguais, soma e conserva o mesmo sinal, né? Vai dar o quê? Mais 8, repete o B. 6A mais 8. Em equação funciona assim. Equação não, desculpa. Expressão algébrica, né? Então, vamos observar aqui com as raízes. É a mesma lógica. Pegue as que os radicais são 5, coloca um do lado do outro. Ó. Tem mais algum? Tem ali, ó. Menos raiz de 5. Pronto. Agora vamos pegar os que tem raiz de 7, menos 2 raiz de 7, mais 3 raiz de 7. Por que eu faço essa separação? Porque ó, as raízes que são iguais estão uma do lado da outra. Ó, raiz de 5, raiz de 7. O que eu pego? O número que está fora. 6 menos... Ah, mas não tem número. Quando aqui não tem número, é 1, porque o 1 é neutro. Quem é que a gente vai repetir? Fora do parênteses, raiz de 5. A mesma lógica. Quem é que eu tenho aqui? Menos 2. Quem é que eu tenho aqui? Mais 3. Raiz igual a raiz de 7. 6 menos 1, 5. Raiz de 5.
Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. Operações com números inteiros. Vai dar mais 1 raiz de 7. Ah, professor, aqui pode-se fazer alguma coisa? Não, porque observe que agora as raízes são diferentes. Então, acabou. Só pode somar ou subtrair quando minhas raízes são iguais. Raiz de 5, por isso que eu somei. Raiz de 7, por isso que eu fiz a operação. Então, o cuidado que eu tenho que ter é esse que eu tenho. Um exemplo aqui, mais complexo. Eu tenho assim, raiz de 12 mais raiz de 75 menos 9 raiz de 3 mais raiz de 27 mais raiz de 48. Aí você se pergunta, tem como fazer a soma desse jeito? Claro que não. Impossível, porque todas as raízes elas são diferentes. Mas aprendemos, né? E eu disse lá desde o início, o que seria fundamental dentro do estudo das raízes é a decomposição em fatores primos. E isso aqui é importantíssimo dentro do estudo das raízes. Por quê? Porque nós aprendemos que o 12 eu posso decompor em fatores primos, lembra? 2, 3, 5, 7, os primeiros números primos por 2, 6, por 2, 3. 3 é primo por ele mesmo. O que aconteceu aqui? 2 ao quadrado vezes 3. Se eu for analisar a raiz de 12, é exatamente isso aqui, ó. 2 ao quadrado vezes 3. Operações com radicais. Cancela quando o índice é igual ao expoente do radicando. Ele vai para fora da raiz. Quem é que fica dentro? Então, a raiz de 12 é 2 raiz de 3. Vamos decompor quem também? 75. Não dá por 2. Por 3 dá, porque 7 com 3... 7 com 5, 12, né? Lembra da regra do número dividido por 3? Pois dá, que aqui vai dar 25. Já não dá por 2 nem por 3, vai dar por 5, que dá 5. Resumindo, fica 3 vezes... Vou até botar aqui, ó, 2 ao quadrado. 5 ao quadrado. Se eu jogar isso aqui dentro do radical, de novo a simplificação, ó. Quem é que vai para fora? O 5. Que sobrou a raiz de quem? De 3. Quem não precisa decompor, porque é a raiz de 3, 27. Precisa decompor? Sim. 27 por 3, 9. Por 3, 3. Por 3, 1. Ah, vou agrupar de 3 em 3? Não. Essa questão de agrupar de 2 em 2 é por causa do índice. Por que eu agrupei de 2 em 2? Porque o índice é 2. Se fosse a raiz cúbica, aí sim, eu agruparia de 3 em 3, mas não é o caso. Então, deu para agrupar de 2 em 2. Então, aqui ficou o quê? 3 ao quadrado vezes 3. Joga dentro da raiz. Observe que o índice é igual ao expoente do radicando. Cancela. Esse 3 vai para fora. E aqui dentro mantém a raiz. 48. Também pode decompor. Por 2, 24. Por 2, 12. Por 2, 6. Por 2, 3. Por 3, 1. Ó, sempre tentando agrupar de 2 em 2. Então, como é que ficou aqui dentro da raiz? Ficou 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 3. Cancela os que o índice é igual ao expoente do radicando. Ficou 2 vezes 2 vai para fora. 2 vezes 2 dá 4. Sobrou a raiz de 3. Então, observe que a raiz de 12, quando eu decompus ela é o quê? 2 raiz de 3, ó, mais, que é a raiz de 75, 5 raiz de 3. Aqui não decompôs porque a raiz é 3, né? 9 raiz de 3, mais, que é a raiz de 27, 3 raiz de 3, que é a raiz de 48, 4 a raiz de 3. Então, observe que todas as raízes eram diferentes, mas eu apliquei a decomposição
e consegui transformar as raízes que eram diferentes em todas raízes iguais. Isso quer dizer que agora sim eu posso somar ou subtrair. Então eu vou apagar aqui porque isso foi apenas uma decomposição, né, que já vimos no início do ano. Então vamos lá. Agora sim é possível fazer essa adição? Sim, ó, porque observe, todas as raízes elas são iguais. Então eu pego o que está fora, 2 mais 5 menos 9 mais 3 mais 4. E vamos repetir apenas quem? A raiz de 3. Porque a soma não é das raízes, sim dos números que estão fora das raízes, né? Então vamos lá. E dá quanto essa soma aqui? 7. Operações com números inteiros. Sinal diferente subtrai e conserva o sinal do maior. Aí vai repetir na raiz, porque ela é a mesma para todos. Dá 1 mais 4. Resumindo, 5 raiz de 3. Então, o que era improvável e impossível lá no início, agora se tornou uma operação possível, desde que eu fizesse a decomposição em fatores primos, né? Então está aí operações com radicais. Então eu vou deixar para vocês, vou disponibilizar no Escola Web e nós vamos fazer a atividade da página 46, da questão 1 até a questão 6. Questões 1 a 6. Então até mais, até a próxima aula.